Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio, e hoje para tecer um comentário acerca de uma nota bem breve que aparece neste livro, Mona Lisa, a mulher por trás do quadro, da autoria da jornalista americana Diane Hayles. Neste livro, esta jornalista faz referência alguns historiadores que afirmam que coube a Da Vinci por um fim no período medieval. Isto Da Vinci o fez a partir do momento que ele passou a representar os seus santos, os santos os santos cristãos cultuados, sobretudo pelo catolicismo, sem as auréolas, né? Sem aqueles aros sobre as suas cabeças que traziam a ideia de personagens, de figuras distintas dos demais membros da humanidade, pessoas que gozavam, fruíam de algumas virtudes, de algumas características, algumas qualidades que as faziam, que as tornavam diferentes dos demais homens. A Diane Hayles, neste livro, recorre a esta referência, e repito, isso aparece no livro apenas como uma nota breve acerca deste feito atribuído a Da Vinci, o de ter posto um ponto final no período medieval e iniciado a modernidade a partir desta representação dos santos cristãos desprovidos de suas auréolas. A partir daí, segundo estes historiadores, a Idade Média viu seu fim, a Idade Média viu seu ocaso, a Idade Média viu o término de seu próprio período. Bem, algumas considerações aqui devem ser feitas, claro. Primeiro, seria muito simplismo atribuirmos a Leonardo da Vinci o fato de ter sido aquele que pôs fim ao período medieval. Ora, nós sabemos que a Idade Média, de alguma forma, alguns princípios cultivados pela Idade Média, alguns princípios que marcaram a Idade Média, ainda se estenderam ao longo das décadas iniciais da modernidade. O próprio pensamento escolástico, que era marcado por uma interpretação da fé cristã recorrendo ao pensamento, sobretudo ao pensamento metafísico de Aristóteles, é uma forte escola de teologia e filosofia que ainda exerceu muita influência sobre alguns intelectuais modernos. É uma forma de pensamento que surge na Idade Média, que vai marcar o derradeiro período da Idade Média, a chamada Baixa Idade Média, e que ainda vai se desdobrar, vai se perdurar ao longo de boa parte da modernidade, exercendo
sobre muitos pensadores uma forte influência. Nós sabemos, e daí esta afirmação ser bastante simplista, e eu estou quase que a acreditar que estes historiadores, que a Diana Hayes não nominaliza, não nomeia aqui nesta sua obra, fazem uma afirmação muito bem intencionada, são conscientes de que esta afirmação é uma afirmação limitada, mas talvez tenham na feito para realçar a importância que Da Vinci exerceu para se definir alguns aspectos da modernidade, e esta importância é considerável, é relevante, mas seria simplismo se assim não fosse. Até porque a modernidade é um período que vai sendo construído a partir de muitos outros acontecimentos, a partir de muitos outros intelectuais, filósofos, cientistas, pensadores que contribuíram de forma substancial para o fim do período medieval e para a concretização do período moderno. Isto não se deve, obviamente, a uma só personagem, ainda que esta personagem tenha sido tenha sido um gênio como foi Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci e é bom que se diga, é provavelmente a encarnação, a figura que melhor incorpora o espírito do homem moderno. Entretanto, não coube a Da Vinci, única e exclusivamente, ter posto um fim no período medieval por conta destes acontecimentos e destas outras figuras importantes e de destaque no terreno das ciências, no terreno da filosofia e até mesmo no terreno da arte. Mas esta afirmação, esta colocação, me chamou a atenção pelo fato de que ela é importante para entendermos a modernidade, sim, esta representação dos santos sem a auréola, esta representação que Da Vinci faz dos santos cristãos sem a auréola é importante para entendermos a modernidade ou alguns aspectos da modernidade, mas ela é importante porque ela se contemporaneiza, ela se atualiza, ela se torna, ela nos apresenta, nos traz algumas lições que são extremamente atuais, contemporâneas, pertinentes ao nosso tempo. Ora, quando Da Vinci se propõe a representar os santos do catolicismo sem as suas auréolas, ele, Da Vinci, se propõe a representá-los despojados de certas mistificações, despojados de certas idealizações, despojados de uma redoma que os coloca como seres quase que intangíveis, portadores, ostentadores de uma espiritualidade inatingível, encarnando-se como verdadeiros universais
concretos para me valer a uma linguagem que os hegelianos adoram. Da Vinci, ao despir os santos cristãos destas auréolas, nos apresenta personagens importantes na história do cristianismo, e é bom que se diga, mas à semelhança de um de nós, mais próximos a nós, sem este adorno que lhes confere, que lhes coloca num nível muito acima, muito além do nível do homem comum, do nível dos demais homens. Da Vinci nos apresenta os santos do cristianismo, figuras importantes do cristianismo, desmistificadas, não idealizadas, mas apresentadas muito próximas a nós, tangíveis, que se assemelham a muitos de nós, e nesse sentido, Da Vinci se alinha aquilo que o autor cristão vai dizer quando se refere a Elias, de que este Elias, aquele que orava e fogo do céu descia, aquele que orava e chuva não caía do céu, vai nos apresentar, o autor cristão vai nos apresentar este poderoso profeta como alguém sujeito às mesmas paixões que nós. Portanto, embora Elias fosse poderoso em prodígios, fosse uma figura poderosa em suas ações, em suas orações, em sua vida com Deus, este Elias nos é apresentado despojado dessas idealizações, despojado dessas mistificações, mas apresentado como alguém que, tal quais nós, era sujeito às mesmas paixões que os homens comuns. O autor desta afirmação bíblica neotestamentária, muito antes de Da Vinci, e Da Vinci, nos albores da modernidade, nos apresentam lições bastante elucidativas e lições contemporaneizadas, lições que nos são bastante pertinentes e que e que nos convoca a uma reflexão e a uma reflexão crítica. É muito comum nos meios neopentecostais, nos meios evangélicos, essa relação do cristão, do evangélico com o seu líder, que é uma relação que não permite ao cristão uma análise, uma interpretação, uma leitura mais crítica desta sua liderança, de tal modo que este cristão ingênuo, que este cristão simples, acaba vendo na figura de seu líder esta personagem intangível, perfeita em seus caminhos, perfeita em suas palavras, perfeita em seus atos, quando na verdade não são muitos os casos de líderes que estão muito aquém, que estão muito longe daquilo que deveríamos esperar de um líder cristão autêntico. Ora, são figuras
são personagens eivadas de vícios que agem de um modo na tribuna de suas igrejas, mas que em seus bastidores, que ali no recôndito, privado de sua vida, adotam comportamentos e práticas que ficam muito a dever acerca daquilo que ensina a boa ética cristã, acerca daquilo que ensina a moral cristã, acerca daquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram. Nós sabemos que não são poucas as lideranças evangélicas eivadas de contradições, cuja vida está muito longe do ideal de vida cristã proclamado pelo Cristo. Ora, não precisamos ir tão longe. O pobre Jesus, e pobre aqui no sentido material mesmo, no sentido econômico, o pobre Jesus da Galileia estranharia muito e certamente seria um crítico de boa parte desta liderança que tem enriquecido incomensuravelmente, proclamando, discursando discursando, afirmando, proclamando ilusões e falácias que nada tem a ver com o Evangelho de Cristo, apresentando uma perspectiva ou uma expectativa de vida que não foi a mesma perspectiva ou expectativa de vida proclamada pelo Cristo. E com isso, angariam verdadeiras fortunas que os colocam numa condição socioeconômica muito distante daquela condição socioeconômica vivida pelo Cristo e por seus apóstolos, que na contramão destes líderes não enriqueceram em nome de Deus, mas por pregarem a verdade divina, foram privados de muitas coisas, incluindo as questões financeiras e materiais. Nós, quando contrapomos estes líderes ao Cristo dos Evangelhos e aos seus apóstolos, já podemos notar a distância que há entre eles. E não são poucos os cristãos que estabelecem com estes líderes uma relação extremamente mística, que vem nessas figuras uma verdadeira idealização daquilo que seria um homem de Deus, daquilo que seria um ungido de Deus. Pobres cristãos, ingênuos cristãos, que não são capazes de identificar as contradições que há nesses líderes para darem conta do quanto que estão sendo enganados e do quanto que estas figuras se valem do Evangelho, mas não do Evangelho tal qual ele é, mas do Evangelho a partir de sua leitura, que é quase sempre uma leitura distorcida, enviesada, para propagar ilusões, criar falsas expectativas de vida e, com isto, angariar muita riqueza, muita fortuna. Eles estão aí. Eles saltam aos nossos olhos, e não são poucos
cristãos que se negam a enxergar estas contradições, a identificar estas contradições. Ora, adotemos nós uma postura mais crítica, a fim de que nós não nos deixemos ser levados por estes líderes e muito menos contribuir para esta riqueza absurda e descomunal que tem sido esta sim o grande ideal, este sim o grande ideal buscado por essas lideranças que estão longe de se preocupar, estão longe de priorizar a relação do homem com Deus, mas que priorizam descaradamente seus próprios interesses, seu próprio bolso, seu próprio patrimônio acumulado. Neste sentido, Da Vinci é uma figura extremamente atual e se coloca aqui como um pedagogo para nós, buscando despertar em nós a consciência de que essas figuras, e Da Vinci representava homens de fato piedosos, a lá o João Batista de Da Vinci, a lá a Maria, mãe de Jesus, de Da Vinci. Ora, Da Vinci representava figuras piedosas, figuras que merecem todo o nosso respeito por serem figuras que de fato cultivaram com Cristo, cultivaram com Deus uma vida extremamente autêntica, uma vida extremamente genuína, uma vida sincera. Não viram em Deus um meio para atingir as suas ambições, para enriquecimento ilícito, para a construção de prestígio, para ascensão social, econômica e hoje, mais do que nunca, ascensão política. As personagens que Da Vinci representou eram personagens autenticamente piedosas, e estas Da Vinci representou de forma não idealizada, de forma não mística, despindo-as de qualquer auréola. Façamos também nós, assumamos também nós esta postura crítica e não estabeleçamos com estes líderes uma relação mística idealizada como se santos absolutos fossem. Pelo contrário, coloquemos a nossa inteligência em ação, busquemos entender os processos, busquemos enxergar, analisar para além das palavras aparentemente convincentes, e nós veremos quantas contradições existem no meio destas lideranças. Da Vinci sempre atual e nos ensinando a cultivar uma fé cristã, mas uma fé cristã genuína, autêntica e, sobretudo, crítica, para não sermos arrebatados por esse discurso e terminarmos a nossa vida frustrados com Deus, como não poucos cristãos hoje se encontram. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês e em breve nos reencontraremos outra vez. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhem este espaço com outras pessoas e em breve nós nos veremos, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, fiquem todos com Cristo e até breve.